Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu continuo constipada, então provavelmente vão haver muitas paragens neste vídeo para tossir, etc. No vídeo de hoje vamos então fazer o típico vídeo do meu recap de semestre na faculdade. Desta vez, o quarto semestre, ou seja, o segundo semestre do meu segundo ano no curso de Biologia na Facul. Portanto, eu sinto na minha honesta opinião que em termos de cadeiras e trabalho ao longo do ano, o segundo ano foi mais fácil que o primeiro ano. Eu já tinha partilhado com vocês esta opinião no primeiro semestre e eu no segundo semestre senti a mesma coisa. Qual é que foi o problema do segundo semestre? Foi mesmo a época de exames. Na época de exames fiquei um bocado surpreendida e desiludida com as notas que eu tive. Também não fui a nenhuma melhoria, portanto, poderia ter a oportunidade de melhorar as notas, mas a realidade é que como eu passei a tudo na primeira fase, escolhi não fazer melhoria na segunda fase. Há pelo menos uma cadeira que eu sei que vou querer melhorar para o ano, mas por agora vamos ficar assim. E a verdade é que, sem contar com a época de exames, eu senti mesmo que o segundo ano foi muito mais fácil que o primeiro ano. Não sei se só por adaptação, mas também mesmo pelo aquilo que tínhamos que fazer ao longo do ano, pelas cadeiras que tínhamos, e sempre me disseram o contrário, que o segundo ano era muito mais trabalhoso do que o primeiro ano, então fiquei mesmo muito surpreendida desta ser a minha opinião. Portanto, para quem não sabe a dinâmica destes vídeos, eu falo sempre assim um bocadinho geral no início e depois vou particularizando para cada cadeira. Este semestre eu tive Bioética, Biologia Ambiental e Conservação, estas duas cadeiras a valerem 3 créditos. Depois tive Biologia Microbiana, Ecologia, Evolução e Fisiologia Vegetal. Aquilo que eu achava que ia ter mais dificuldades foram as minhas melhores notas e foi aquilo que eu tive mais facilidade. Aquilo que eu achava que ia gostar mais, eu gostei menos. E aquilo que eu achava que ia ter mais facilidades e que ia ter melhor nota, tive as piores notas. Portanto, é como eu disse, este semestre a época de exames foi assim um bocado surpreendente. Eu não estava mesmo à espera dos resultados que tive e em termos de notas foi o semestre com as piores notas. A minha melhor nota foi um 16, eu ainda pensava que chegava ao 17, porque a minha média nesta cadeira estava 16,48. Eu estava assim, será que não dá ali para o 16,5 para ficar com 17? Mas não, acabei mesmo com 16. Enquanto que se vocês acompanham o meu canal e se viram estes vídeos para os outros semestres, sabem que eu tenho sempre tipo uns 17, uns 18. Portanto, de facto, este semestre foi um bocadinho mais fraquito. A minha média acho que vai descer um bocado. Eu ainda não tenho as notas todas aqui na página inicial do Fênix, portanto eu ainda não sei mesmo como é que está a minha média final, mas eu sei que muito provavelmente ela vai descer um bocado com estas notas que eu tive. Não é algo que me preocupa e lá está, eu também digo sempre nestes vídeos para vocês não se compararem às minhas notas, para não se compararem ao meu percurso, quer seja ele pior ou melhor que o vosso, porque somos pessoas diferentes. A verdade é que já me tinham avisado que este semestre era um bocado desmotivante em termos das cadeiras que temos, que as pessoas não gostavam muito das cadeiras e eu consigo perceber o porquê. Apesar de eu achar que iria gostar mais das cadeiras deste semestre, eu percebo que, apesar de eu gostar dos temas, aquilo que nós damos nas aulas e a forma como a cadeira está organizada é um bocado confuso e lá está, faz-nos, se calhar, não gostar tanto como poderíamos gostar. E eu acho que se o semestre passado eu já tinha dito que eu tinha faltado imenso, este semestre, sem dúvida, que faltei muito mais. Por exemplo, quintas-feiras, eu tomei quintas-feiras como o meu dia de folga da faculdade, como se eu não tivesse aulas. Na realidade não era bem folga, porque eu às quintas-feiras estava a dar explicações, mas eu de facto faltei bastante às aulas. Houve aqui cadeiras que eu meti aos pés uma vez ou duas. E se eu aconselho a fazer isto? Não. No entanto, lá está, eu sinto mesmo que isso não fez a diferença na nota depois que eu tive. Mas pronto, se calhar vamos começar aqui por falar de cadeira a cadeira, que acho que é mais fácil. Eu vou pela ordem que está aqui no Fênix, que eu acho que é a ordem alfabética, mas não me apetecia nada ir por esta ordem. Eu percebi pelas cadeiras que eu mais gostei e para as cadeiras que eu menos gostei. Mas pronto, vamos começar com bioética. Eu estava entusiasmada para a bioética, não vou mentir, porque eu acho que é um tema que me interessa muito, falar sobre ética aqui na vertente da biologia, na vertente da saúde. E quando foi a aula de apresentação e o professor nos falou dos temas que iríamos falar, etc., fiquei mesmo muito curiosa. Iríamos abordar coisas como o aborto, como a eutanásia, temas que eu acho super importantes e podiam surgir debates interessantes a partir desses temas nas aulas. No entanto, o que é que eu senti? Eu senti que esta cadeira estava muito para tipo, as bases filosóficas, os argumentos para defender uma teoria, as teorias que temos, ou seja,
Eu acho que é uma cadeira que podia ser super interessante e que podíamos falar na mesma sobre o que é moral, o que é que não é moral, sobre ética, tudo mais. Podia ser muito mais interessante no sentido em que podíamos ter mais debates nas aulas, podíamos ter coisas mais dinâmicas do que não só leitura de PowerPoints sobre a filosofia. Tipo, estas aulas estavam sempre vazias, quase ninguém ia. Ok, só vale 3 créditos, só temos 2 vezes por semana, uma aula de 1 hora, mas mesmo assim podia ser um pouco mais dinâmica, porque lá está, tipo, haviam temas que podiam ser muito mais interessantes. E eu cheguei a ir a algumas aulas, eu acho que fui tipo a metade das aulas de bioética. No entanto, eu sentia sempre que era muito virado para filosofia. Tipo, e a parte que eu mais gostava das aulas era a parte em que havia perguntas, tipo, o que é que vocês acham sobre isto? Acham que isto é moral? Acham que isto não é moral? E porquê? E dar argumentos. E eu acho que as aulas podiam ser todas assim e não só a dar essa parte super filosófica da matéria, pelo menos foi isso que eu senti. E não sei, sinto que nós, para o nosso futuro, não precisamos assim tanto dessa parte filosófica, precisamos mais sim de debater sobre o que é moral e o que não é moral e o que é ético e o que é que não é ético. O método de avaliação para esta cadeira era fazer um trabalho, ou seja, o dia que está no calendário de exames como o dia do exame de bioética é o dia em que tínhamos que entregar um argumento, portanto, 3 dias antes desse dia é-nos mandado por e-mail a teoria que nós temos que defender ou não, estar a favor ou não, e o tipo de argumentos que temos que utilizar para a defender. E, portanto, o curso inteiro é dividido em grupos, cada grupo tem 7 elementos, portanto, somos 7 a fazer um argumento de uma página a defender ou não uma coisa. O nosso tema era defender a desflorestação de um ponto de vista antropogénico. E imaginem, foi um trabalho que foi difícil fazer, porque nós não estávamos a encontrar muitos factos científicos, muitos argumentos, muitas fontes viáveis para utilizarmos ao longo do nosso argumento como coisas a favor da nossa teoria, né? Por acaso eu achava que ia ser mais difícil 7 pessoas estarem em consenso e 7 pessoas escreverem. Essa parte eu não achei tão difícil, sinto que o grupo realmente trabalhou todo em conjunto. No entanto, a principal crítica que nos apontaram e o porquê de termos tido uma nota muito mais baixa do que aquela que nós estávamos a pensar foi de facto que nós utilizámos referências muito pouco científicas e pronto, aquilo que eu tinha ouvido dos trabalhos do ano passado é que havia muitos tipo desanos novos, as pessoas conseguiam tirar boa nota, não sei o quê, tipo, era uma boa coisa para nos subir a média. E quando nós vimos que nós tínhamos sido um 13, ficámos tipo, what the fuck? É que este semestre foi mesmo reduzido, foi completamente esta expressão, foi tipo, what the fuck? Algo dentro de mim dizia que o trabalho não estava incrível para o 20, mas para um 13 eu fiquei meio desiludida. Depois, entretanto, alguns membros do nosso grupo foram lá rever o trabalho e falar com o professor e conseguimos subir ali um valor, conseguimos subir para o 14. Isto também para vos mostrar que às vezes irem fazer a revisão dos vossos exames, dos vossos testes, dos vossos trabalhos, às vezes ajuda. Eu, por acaso, sou um péssimo exemplo disso, porque eu normalmente nunca vou rever nada disso, e às vezes devia, principalmente quando eu não gosto muito da minha nota, porque devia perceber porque é que eu tive aquela nota. Se vou fazer melhoria, tentar perceber o que é que eu tenho mais dificuldades, menos dificuldades, tentar ali discutir alguma coisa para ver se ganho um pontinho ou outro, mas eu na verdade sou péssima nisto, porque eu estou tipo, quando eu recebo a nota, se eu ficar tipo desiludida ao ponto de querer ir lá ver, eu perco a motivação de ir lá ver, porque eu fico tipo, ok, não quero pensar mais nisto, tipo, caguei para isto, e isso às vezes pode ser um bocado mau, portanto não sigam o meu exemplo, eu nunca fui rever nada e se calhar devia começar a ir. Vamos avançar para a outra que valia 3 créditos, que era Biologia Ambiental e Conservação, que eu até estava entusiasmada, porque o nome parece bem mau, mas eu pensei, se calhar até vamos falar de temas interessantes. Se calhar até vamos abordar coisas giras. Não. Imaginem, este foi o mesmo professor que nós já tínhamos tido no primeiro ano em História das Ideias em Biologia, e eu honestamente senti que eu estava a ter História outra vez. Porque a forma como o professor dá as aulas, os PowerPoints, o tipo de matéria em que ele mais se foca, tipo, parecia que eu estava em História outra vez. Nós demos outra vez cenas de História. Nós falámos imenso sobre, tipo, leis, sobre cenas que nada têm a ver. Eu pensava que nós íamos falar de coisas muito mais interessantes, muito mais abrangentes, e não falámos, tipo, quais é que são os parques naturais em Portugal? Sabem, tipo, qual é que é a história por trás do conceito de sustentabilidade? Honestamente achei mesmo super desinteressantes as aulas. Esta foi a tal cadeira que eu acho que foi tipo a 3 aulas e não fui mais. Mais uma vez também acho que é muito leitura dos PowerPoints e depois
O exame também é só avaliada com o exame final. O exame é 50 perguntas de escolha múltipla no Moodle. Eu senti que imensos dos meus exames este ano foram, ou este semestre, melhor dizendo, foram tipo estar no computador a fazer escolhas múltiplas. E eu saí de lá, estão a ver, é que foi mesmo what the fuck. Eu saí de lá a achar assim, porra, eu vou ter tipo 16, 17, 18, se calhar. Tipo, só não sabia ali responder a 3 perguntas, então deixei por responder, porque o exame é a descontar. Pá, recebo a nota, tive um 13. É que este semestre só tive 15 e 13, vocês vão perceber. E eu fiquei meio tipo, what the fuck, porque é que eu tive esta nota? Se fui rever, não fui rever, lá está. Eu não estudei tipo, exaustivamente, mas ainda estudei bastante. Eu sentia-me confiante. Eu ao responder as perguntas estava tipo, eu sei isto é isto, isto é isto, isto é aquilo. Não sei como é que eu tive esta nota. Lá está, como descontava, eu se calhar devia ter deixado mais perguntas em branco para não me descontar e posso ter tido o 13, porque descontando, acabo por chegar ao 13, mas fiquei mesmo desiludida. E esta é a cadeira que eu vou melhorar para o ano, porque lá está, eu sinto que é matéria que dá para estudar, tem muito também conhecimento geral, o que irrita também, porque é que eu tive um 13. É uma cadeira mais levezinha, portanto, mesmo que eu tenha muitas cadeiras para fazer para o ano, eu sinto que é uma cadeira mais levezinha para eu juntar aos exames que já vou ter que fazer para o ano. E qual é que foi o meu método de estudo para esta cadeira? Porque para a bioética eu não estudei nada. O que aconteceu foi, quando foi a altura de fazer o trabalho, eu fui estudar o que era a teoria antropogénica e fui olhar para argumentações que nós tínhamos feito nas aulas. Porque matéria em si eu não estudei. Eu não fui estudar todos os filósofos, todas as teorias, tudo. Como é que eu estudei então para Biologia Ambiental e Conservação? Eu basicamente peguei nos PowerPoints das aulas, porque a Sebenta era literalmente uma cópia dos PowerPoints das aulas, e eu fui fazer flashcards de cada aula. Portanto, eu peguei no Quizlet e fui fazendo pergunta ou resposta de cada aula, e foi assim que eu fui estudando as aulas, e depois, quando chegou à altura do exame, eu fui resolvendo essas flashcards até conseguir responder a todas corretamente. Basicamente foi isso que eu fiz. Eu senti que até resultou, mas já está, depois tive um 13, porque eu senti que sabia a matéria, mas depois tive um 13, portanto, olhem. Continuando aqui para a cadeira que eu achava que ia ter a pior nota, que ia ser a minha dor de cabeça, foi a cadeira que eu tive a melhor nota, foi a cadeira que eu tive o tal 16.48, foi Biologia Microbiana. E é literalmente o que diz o nome, é estudar coisas pequenas. Estudar bactérias, estudar fungos, a sua estrutura, processos metabólicos. Foi uma cadeira que, pá, eu não estou muito interessada em coisas pequenas, mas eu até gosto de estudar os processos e é uma cadeira que, foi como as fisiologias, é uma cadeira que até te dá gosto de estudar, porque tu podes fazer esquemas para entender as coisas, o que é que acontece antes, o que é que acontece depois, então é uma cadeira que eu gosto de estudar, não é tipo, lá está a Biologia Ambiental e Conservação, que é literalmente decorar datas e cenas e não sei o quê, pá, é uma cadeira que dá para entender, e eu até vou abrir aqui para vos dizer exatamente quanto é que eu tive no primeiro teste e quanto é que eu tive no segundo. Porque este ano esta cadeira foi avaliada por testes, costumava ser avaliada por exames, mas foi avaliada por testes e foram os 2 testes ao longo do semestre. Ou seja, o primeiro teste foi em abril, o segundo teste foi no último dia de aulas do semestre. Portanto, foi bom porque eu não tive que estar na época de exames preocupada com Biologia Microbiana. Portanto, eu no primeiro teste tive 15.82. Eu achava que ia ter pior nota, nem vou mentir. Porque imaginem, este primeiro teste calhou na semana em que, o fim de semana, eu estive todo ocupado porque estive a fazer o workshop no Jardim Zoológico. Na segunda-feira eu fazia anos e o teste era na quarta. Portanto, o meu maior estudo para este teste foi terça e quarta de manhã. Porque eu no meu dia de anos não estudei, no fim de semana não estudei, já tinha estudado um bocadinho na semana anterior, mas eu na semana anterior também tinha tido teste de Fisiologia Vegetal. Portanto, eu sinto que nem sequer estudei muito e até tive uma boa nota. Depois, no segundo teste, foi a minha maior surpresa. Tipo, o segundo teste correu-me bem, eu sabia que me tinha corrido bem, apesar de eu ter achado o segundo teste ligeiramente mais difícil que o primeiro teste, porque eu acho que o primeiro teste tinha muita coisa parecida com coisas que já tinham saído em anos anteriores, é que me entendem. O segundo teste já era muito mais diferente daquilo que costumava ser em anos anteriores. No entanto, no segundo teste eu tive 17.14. Tipo, eu sabia que me tinha corrido bem, sabia que ia passar. Agora, não estava à espera de ter tido um 17.14. Foi aquele WTF que eu fiquei WTF pela positiva, estão a ver? E pronto, e acabei então com 16. E também é uma cadeira que eu, para além de ter a teoria, eu tinha as aulas práticas que acompanhavam muito bem a teoria. Eu já fiz aqui críticas de cadeiras que isso às vezes não acontece,
mas biologia microbiana, por acaso, eu acho que as práticas acompanhavam muito bem a teoria, e as teórico-práticas, que é, portanto, a preparação das práticas, eu sentia que era também muito parecida à teoria, mas eu acabava por entender, se calhar, melhor aquilo que estávamos a dar na teórica, porque estava a vê-lo e a fazê-lo nas práticas e também a voltar a revê-lo nas teórico-práticas. Então, por eu ter este acompanhamento todas as semanas, apesar de não ser avaliada nas práticas, ou seja, os testes tinham uma componente prática, mas não era avaliada nas práticas ao longo das semanas, eu sinto que estava a acompanhar muito bem a matéria, tentava realmente estudar os protocolos, e acho mesmo importante, vocês vão chegar lá à toa, estudar os protocolos, ir às teórico-práticas. As práticas eram de 2 horas e eu sentia que era o tempo perfeito, porque depois fisiologia vegetal e ecologia, as práticas eram de 3 horas e aquilo era super cansativo, apesar de ser coisas da biologia que me interessam muito mais que microbiana acabava por passar mais rápido, era mais dinâmico, portanto não era uma seca tão grande, era mesmo giro estar ali a fazer culturas de bactérias, a trabalhar com as coisas à chama, não sei, eu gostei disso, sinto que foi bastante diferente das práticas que fizemos até agora. Mas lá está, dicas para a microbiana, estarem com pelo menos a prática minimamente em dia, que é importante não só para as práticas, mas também vos vai ajudar a acompanhar a teoria, a fazerem muitos exercícios de anos anteriores e tentarem realmente, os PowerPoints não têm muita informação, são mais esquemas e coisas assim. Portanto, eu até acho que ir às aulas é importante, no caso de biologia microbiana. No que falámos até agora, biologia ambiental da conservação e bioética, não acho importante. Vocês já sabem que eu acabo por dizer sempre aqui, aquelas cadeiras que eu acho que é mesmo importante vocês irem e aquelas que acho que não é assim tão importante. Continuando aqui para ecologia, eu achava que ia gostar muito mais de ecologia do que aquilo que eu verdadeiramente gostei, ok? Basicamente, a ecologia está dividida numa parte A e numa parte B, ou seja, nós começamos o semestre a dar ecologia vegetal e a meio do semestre muda o professor, se bem que a ecologia eram vários professores diferentes a dar-nos as aulas teóricas. Isso por acaso foi uma coisa que eu achei estranha este semestre, porque normalmente costuma ser mais ou menos o mesmo professor a dar as aulas teóricas do início ao fim do semestre. Este semestre houve imensas cadeiras em que nós tínhamos vários professores a dar a matéria, cada professor com a sua especialidade, pronto. A ecologia foi uma das cadeiras em que isso aconteceu. A parte animal foi sempre o mesmo professor, mas a parte vegetal houve ali 2 professoras. Lá está, eu a ecologia tinha que faltar a algumas aulas, a metade das aulas, porque era uma das cadeiras que eu tinha à quinta-feira, em que eu não metia lá os pés. E a verdade é que durante o semestre eu não estava muito motivada com a cadeira. Ao todo achava que ia gostar, mais do que acabei por gostar. Mas na realidade, ao longo do semestre eu não estava muito motivada com a cadeira, mas ao estudar para o exame, porque aquilo é avaliado por um exame em que tu tens a parte A, a parte vegetal, e a parte B, a parte animal, é um exame de 3 horas, 1h30 para cada parte, podes fazer uma pausa ali no meio. E é no computador, no Moodle, lá está a escolha múltipla, a resposta rápida, é muito assim. Apesar de eu não ter gostado assim tanto como eu achava que ia gostar, eu a estudar para o exame comecei a ganhar gosto pelaquela cadeira. Eu realmente gostei muito de estudar para esta cadeira. Gostei muito de ir ao livro buscar informações, ler coisas. Por isso, o desânimo que eu estava a ter ao longo do semestre, depois na época de exames parece que compensou um pouco mais. Acho que foi mesmo a cadeira que eu mais gostei de estudar. De estudar não estava a ser um esforço para mim, exatamente porque é esta área da biologia que eu mais gosto. Eu gosto muito da área da ecologia, simplesmente acho que as aulas eram muito pouco dinâmicas, eram muito chatinhas. A parte vegetal, mais do que a parte animal, achei a parte animal muito mais interessante. A parte vegetal, houve ali coisas que estava mesmo a dormir. Mas depois, a estudar para o exame, ganhei o gostinho. Portanto, esta cadeira, se calhar as aulas são um pouco chatas, mas a matéria que damos, eu achei das mais interessantes. Mas isso só sei, porque eu também, é uma área que me interessa. Agora, as práticas, lá está, gostei muito mais das práticas da parte animal do que da parte vegetal. Sinto que ajudaram a entender coisas da parte teórica, no entanto, a prática e a teórica não estavam muito equilibradas, não era como microbiana. E depois, como era 3 horas, havia aulas que ainda tinham uma componente muito teórica que demoravam um de tempo a passar, e houve ali aulas que eu achei um bocado desinteressantes, houve aulas que eu achei interessantes, mas houve ali aulas que eu achei um bocado desinteressantes. E pronto, depois o exame é escolha múltipla, também é um bocadinho sorte, também é descontar. Achava que ia ter um bocadinho melhor nota do que aquilo que eu acabei por ter. Eu na parte animal ainda tive 16 e tal, porque a parte animal também é muito semelhante às anteriores. A parte vegetal é muito diferente. Na parte vegetal tive 13 qualquer coisa, portanto acabei a ecologia com 15 no final.
achava que ia ter um bocadinho melhor, achava que ia ter tipo um 16 no final, quando saí do exame, tipo, eu sabia que tinha corrido tipo, aí para um 15, 16. Mas pronto, é uma daquelas cadeiras que pode ser que eu melhor para o ano, não sei. Dava para melhorar agora na segunda fase, ou a parte vegetal ou a parte animal. Eu se melhorasse era a parte vegetal, mas sei lá, eu sentia que ia estar a estudar bué outra vez para subir no máximo um valor, porque acho que não ia ter muito mais na parte vegetal. As aulas práticas, nós tínhamos praticamente todas as semanas um professor diferente, portanto isso também foi uma coisa mega estranha para mim, porque eu estava habituada nas aulas práticas a ter um contacto mais direto e mais contínuo com um só professor, e de repente eles já saberem o nosso nome, nós já sabermos o dele, tipo, a maior parte das pessoas que eu tive nem sequer sei o nome deles, portanto, muito menos eles sabem o meu. Por exemplo, em microbiana, isso aconteceu, tivemos sempre a mesma professora, entretanto ela já sabia o nosso nome, tipo, não sei, uma relação muito mais próxima. No entanto, faz sentido porque a ecologia tem áreas muito diversas, então acabamos por ter uma aula de cada área, cada professor acaba por trabalhar na sua área. Lá está, acho que houve coisas interessantes, outras coisas não, sendo que nós ali na faculdade não, estamos um bocado limitados em relação àquilo que podemos fazer, então imaginem, tipo, íamos sempre para os mesmos sítios, analisar plantas, analisar animais, recolher dados, recolher informações e depois organizar esses dados que recolhíamos. Tipo, houve uma aula em que apanhámos insetos e outras cenas para depois ver ao microscópio. Lá está, tipo, essas aulas até eram interessantes, mas depois havia outras que era bem, tipo, ficar na sala a ver cenas, ficar a explorar programas nos computadores. Tipo, era uma aula muito de, às vezes saímos da sala, mas a maior parte do tempo ficávamos no computador e a fazer contas e sei lá, tipo, eu acho que nós estamos ali um pouco limitados em relação a sair mais para campo e fazer mais saídas de campo, se bem que eu estou aqui a falar e eu não fui à saída de campo de ecologia e eu arrependo-me porque realmente parece ter sido muito gira. É um dia inteiro muito intenso em que nós basicamente fazemos aquilo que fizemos nas aulas, mas mesmo no campo, mesmo à séria, como se fôssemos, lá está mesmo, tipo, biólogos à séria. Eu acho que devia ter ido, tipo, tenta ir, e eu honestamente arrependo-me um bocado de não ter ido, porque acho que iria ter achado mais interessante esta cadeira, só que eu também, como não tive experiências assim tão positivas nas saídas de campo que eu fui, sei lá, acabei por achar que esta era só mais uma, mas parecia-me realmente diferente das outras saídas de campo e ligeiramente mais interessante. Mas pronto, este fica assim, este é assim o meu feedback, se calhar um bocado confuso em relação à ecologia, mas sei lá, tive mixed feelings e pronto, também como faltei algumas aulas, também fico sempre condicionada a falar um bocadinho mais sobre isto, mas pronto, acho que é uma cadeira que a parte vegetal vale a pena irem às aulas, porque os PowerPoints têm tipo 100 slides e a professora há muita coisa que não diz, que passa à frente, que não é importante para o exame. Lá está, a parte vegetal é muito diferente daquilo que costuma sair nos anos anteriores. A sebenta que nós temos para a parte vegetal não está nada atualizada, portanto, parte vegetal eu aconselho-vos a irem às aulas. Parte animal, os PowerPoints, tipo, tudo o que está nos PowerPoints está na sebenta, não acho que seja assim tão necessário ir à parte animal, mas como a parte animal é mais interessante do que a parte vegetal, vão, nem que seja só porque é uma matéria mais interessante, ok? É isto que eu vos tenho a dizer. Depois temos aqui evolução, que eu achava que ia adorar evolução. Eu achava que ia adorar evolução e eu apercebi-me que eu não gosto assim tanto de evolução, porque engloba muito a parte da genética, que eu não sou grande fã. Tipo, houve aulas específicas de evolução, e evolução eu aconselho-vos a ir às aulas, mesmo que até esteja a maior parte das coisas nos PowerPoints. Eu acho que tipo, é importante, porque lá está, há coisas interessantes que vocês dão, há coisas que acabam por perceber com aquilo que vos explicam nas aulas. Os professores também estão sempre a variar. Há aulas teóricas dadas por certos professores que acabam por ser muito mais interessantes e outras que acabam por ser um bocadinho mais cagativas, não é? Portanto, quando eu avalio aqui se vale ou não a pena ir às aulas teóricas, se calhar também depende muito do professor que é. Eu acho que havia aulas que estavam muito bem explicadas, muito interessantes, e havia outras aulas que eram assim um bocado. E depois, mais uma vez, também era uma cadeira que era avaliada completamente por exame. Por isso é que eu digo, nós tivemos muito pouco trabalho ao longo do semestre, porque havia muito pouca avaliação contínua. E era, mais uma vez, computador, Moodle. Desta vez eram 25 perguntas de escolha múltipla, acho eu. E lá está, isso desmotiva bué, porque avalia aquilo que nós estivemos a estudar ali em meia horinha, a responder a perguntas de escolha múltipla que descontam. Não sei, este método de avaliação também me deixa bué desmotivada, porque eu sinto que nunca consigo mostrar aquilo que eu realmente sei ao fazer este tipo de exames. Depois, ainda por cima, as perguntas de escolha múltipla são sempre super confusas, as alíneas são sempre mega parecidas, então ficas sempre ali indecisa entre qual é que será. Eu posso vos dizer que gostei muito das aulas sobre
a evolução do sexo, da seleção sexual, da seleção natural, ou seja, tudo o que era assim mais geral e que não envolvia tanto genética, gostava muito. Tudo que começava a ir assim para genéticas e para coisas tipo, mais específicas, perdia-me ali um bocado. A evolução tem logo a nota quando acaba um exame e eu achava que ia ter tipo 16, porque não tinha corrido assim tão mal, acabei por ter um 14. Como nós tínhamos notas das apresentações orais, que eu já vou explicar essa parte das apresentações orais. Sim, eu acabei de dizer que nós não tínhamos avaliações contínuas, mas na realidade, tipo, a juntar ao exame que nós fizemos, haviam apresentações orais. Mas as apresentações orais não tinham a ver propriamente com a matéria que estávamos a dar, eu já vou explicar. Portanto, como eu tive 16 de média nas apresentações orais, eu acabei com o 15, a evolução, mas pronto, achava que ia dar para o 16. Estão a ver? É que 15 é aquela nota que é bem tipo, não me satisfaz. Tipo, 16 é mesmo uma nota tipo top, estou bem, não vou pensar mais nesta cadeira. Porque lá está, nós para além de termos a matéria teórica, nós tínhamos TPs, tínhamos teórico-práticas todas as semanas e nas teórico-práticas nós dividíamos-nos em grupos e foram-nos dados 2 temas, um para apresentarmos ali para abril ou para maio, março, não sei, e outro para apresentarmos na última semana de aulas. O de abril ou coisa era sobre a evolução, tínhamos que escolher um tema sobre evolução e sociedade e depois para o final do semestre tínhamos um capítulo do livro da Origem das Espécies de Darwin para apresentar à turma. Portanto, haviam ali 4 ou 5 aulas que eram perdidas em apresentações e em dividir os grupos, a escolher os temas, etc. E o resto das aulas eu senti que estavam muito fixes para nós irmos acompanhando a matéria na parte teórica, principalmente eu que faltei também muitas aulas teóricas, porque nós acabávamos por fazer e ver na prática matéria mais chata que estávamos a dar nas teóricas. Então isso era fixe e eu realmente houve TPs de evolução que eu gostei bastante, porque dava para realmente entender, enquanto nas aulas uma pessoa ficava assim mais perdida, dava realmente para entender e, não sei, achei que havia teórico-práticas ali bem diferentes, tipo, para nós analisarmos papers, para nós jogarmos jogos de tabuleiro. Tipo, eu gostei das teórico-práticas de evolução, por acaso. As teóricas, lá está, não tanto, a matéria teórica não tanto, mas as teórico-práticas eu até gostei bastante. E depois, lá está, nós tínhamos que apresentar em grupo o tema de evolução e sociedade. Essa apresentação, sem dúvida, que nos correu muito melhor do que a segunda apresentação. Nós escolhemos a evolução do afeto, a evolução do amor, também foi um tema mega difícil. Escolham temas mais fáceis, escolham temas que tenham mais estudos neste momento para falarem, senão vão ficar lixados como nós para encontrar provas concretas e científicas daquilo que nós estávamos a tentar dizer. Na segunda apresentação, acho que ficámos com um tema mega fácil, mas a nossa apresentação não correu assim tão bem. É o que dá também acabarmos por fazer trabalhos em grupo, ainda por cima não conhecia ninguém do meu grupo até realmente fazermos a apresentação. Eu acho que ficámos com um dos temas mais fáceis, que eram os capítulos a falar mesmo sobre a seleção natural em si. Portanto, acho que de facto eram capítulos muito fáceis. Também há capítulos um bocadinho mais desafiantes de ler daquele livro, porque é um livro antigo. Darwin havia muita coisa que não sabia, depois ele era bastante confuso a tentar transmitir aquilo que ele estava a tentar dizer, exatamente porque havia muitas coisas que ele não sabia e que, à luz dos conhecimentos científicos de hoje em dia, não fazem grande sentido. Mas pronto, eu sinto que nas apresentações até dá para tirarem umas boas notas, que vos chafam depois se tiverem uma pior nota no exame. Pronto, eu acabei por subir um valor da nota do exame por causa das apresentações. Se bem que na primeira tive 16, na segunda tive 15, portanto a média dava 16 das apresentações e portanto acabei com um 15 no final do semestre. Último, que este vídeo já está a ficar enorme, este vídeo ficou sempre enormes. Temos Fisiologia Vegetal. Fisiologia Vegetal também era outra que eu achava que ia odiar, mas até me desgostei. E é plantas, percebem? Porque, imagina, eu tenho bué preconceito com plantas e eu até agora não gostei de uma cadeira que fosse de plantas. Tipo, lá está, Biologia Vegetal, eu acabei por ter grande nota, acabei por ter 18, mas eu não gostava muito daquilo, para ser honesta. Simplesmente eu achei que a forma de avaliação não era assim tão difícil, pronto. Fisiologia Vegetal, eu até me surpreendi, até gostei muito. Apesar de serem plantas, lá está, como nós estudámos processos, coisas que ocorrem dentro das plantas e não plantas em si. Tipo, para mim o problema é quando eu tenho que classificar plantas, quando eu tenho que... está, é mais isso, é mais classificar plantas, realmente. Agora, quando eu posso entender o que é fotossíntese, como é que ocorre a respiração nas plantas, como é que as plantas se alimentam, tipo, processos, eu gosto. Eu realmente percebi que eu gosto das fisiologias deste mundo, porque eu também já tinha gostado muito da animal.
não tive tão boa nota como eu tive na animal, tenho que confessar. O primeiro teste eu achei mesmo muito fácil. Eu não tive uma nota assim tão boa para o quão fácil eu achei. Mas o primeiro teste eu achei mesmo muito fácil. Muito parecido com anos anteriores. O segundo teste achei bastante mais difícil. E acabei por ter uma nota melhor do que eu estava à espera. É o que eu digo. Quando eu acho muito fácil, acabo por não ter uma nota assim tão boa. Quando eu acho difícil, acabo por até não ter uma nota assim tão má. Onde é que está a Filosofia Vegetal? Porque eu já não me lembro exatamente quanto é que eu tive no primeiro teste e no segundo. Lá está, o primeiro teste foi durante o semestre, o segundo teste já calhou no dia do exame, portanto foi o primeiro o exame até que eu tive da minha época de exames, portanto é aquele esquema normal que é a avaliação contínua, mas o segundo teste acaba por ser na época de exames, ou seja, é chato. No primeiro teste eu tive... o primeiro teste valia 8 valores, o segundo teste valia 12, valia mais que o primeiro. No primeiro teste eu tive 6.35 em 8, lá está, achava que me tinha corrido bastante melhor, tipo, achava que conseguia chegar ao 7, não vou mentir. Se calhar é ambicioso, se calhar é, mas eu achava mesmo, tipo, eu saí de lá a dizer, este teste foi mesmo fácil. Aliás, eu fiquei até irritada porque tinha estudado muito mais do que aquilo que saiu no teste, principalmente a fotossíntese, eu tinha estudado todos os processos, eu sabia todas as coisinhas pequenas e saíram coisas muito girais e eu fiquei um bocado irritada com isso, não vou mentir. E depois, no segundo teste, que era para 12, eu saí de lá a dizer assim, isto foi muito mais difícil que o primeiro. Houve coisas que eu deixei em branco, no primeiro eu não tinha deixado nada em branco, eu achei mesmo uma diferença de facilidades muito maior e eu até acho que estudei igual para os dois. Eu ia dizer que estudei mais para o segundo, mas eu acho que estudei igual para os dois, honestamente. E no segundo acabei por ter 8.9 em 12, ou seja, tive praticamente 9 em 12, tipo, não está assim tão mal. Eu achava que ia ter positiva, mas ali muito resvés. E não, até não tive assim uma nota tão má. Portanto, no final, a média acabou por dar 15. Lá está, eu este semestre estou muito para os 15 e muito para os 13. Lá está, gostei da parte teórica. As aulas práticas, honestamente, eram um pouco chatas. Nós não tínhamos todas as semanas, tínhamos de 2 em 2 semanas, o que não era mau. Mas eram aulas de 13 horas que eu sinto que podiam ser reduzidas, tal como as de ecologia sinto que podiam ser reduzidas para 2 horas. Acho que dava perfeitamente, até porque houve muitas aulas em que acabámos, de facto, por sair mais cedo. Honestamente, sobre as aulas práticas, já não gostei tanto, porque era tipo ver os processos, não estávamos a falar nas teóricas, mas através de lá está, pipotar cenas e ver coisas e é aquela parte da laboratória que eu não gosto assim tanto, prefiro mais estar em campo. Depois era mesmo chato, porque eu tinha terça-feira a prática de manhã de microbiana e depois à tarde fisiologia vegetal. Então nos dias em que eu tinha as duas, eu estava na faculdade das 8 às 7h30, sempre para ter aulas. E sair às 7h30 da faculdade era mesmo chato, porque eu só iria chegar a casa às 9 da noite. Então o que é que eu acabava por fazer? Nos dias em que eu tinha, ou nas semanas em que eu tinha práticas de fisiologia vegetal, acabava por dormir na minha avó em Lisboa. Por acaso eu não falei muito sobre o horário. Eu pensava que ia gostar menos, porque lá está, tal como o primeiro semestre eu tinha muito mais horários de tarde, e desta vez saía mais tarde, saía às 7h30. Mas pronto, em termos de comparação com os horários de outras turmas, eu até acho que o meu era dos melhores horários. Lá está a quinta e à faculdade para ter 2 horas de aulas, das 3 às 5, então não metia lá os pés. Dava para fazer isso, nos outros semestres eu não tinha propriamente um dia em que desse para fazer isso, sem faltar realmente a muitas aulas. E pronto, no geral, eu achava que ia gostar menos do horário de tarde do que aquilo que eu acabei por gostar, até me conseguia organizar bem para estudar. E pronto. E lá está, quando eu digo que faltava às aulas, não era tipo para ir passear ou para não fazer nenhum... Não era isso. Tipo, quando eu digo que faltava às aulas, era ou faltava para estudar ou faltava para ir às explicações. E lá está, os testes de fisiologia vegetal também tinham sempre a parte teórica e a parte prática aplicada especificamente às práticas que nós tivemos. Acho também que é importante vocês irem preparados para as práticas, senão vão ficar lá muito à toa. Vão às teórico-práticas, que lá está, também haviam de 2 em 2 semanas. Foi este o vídeo, foi isto que eu achei no geral deste semestre. Não foi um semestre que eu consegui aproveitar tanto em termos da parte da vida académica não ligada aos estudos. Sinto que tipo, acabei por não ir assim a muitas festas, não fazer assim muitas coisas fora da parte do estudar, mas também, lá está, continuei no núcleo de estudantes, isso também me tirava tempo. Tive a dar explicações, mesmo à série este semestre, o semestre passado não dei explicações, portanto estava bem ocupada para estar também com essa parte da minha vida. Eu senti que a faculdade, mais uma vez, tal como no primeiro semestre, não foi tipo a prioridade da minha vida e eu gosto muito disso. Ou seja, claro que a faculdade é sempre a prioridade, mas eu senti que tive outras coisas na minha vida para além da faculdade
No entanto, também andava bem cansada e cheia de coisas para fazer, porque lá está, também estava ainda no ginásio, estava com uma imensa coisa que me levava a deixar um bocadinho mais dessa vida académica da faculdade de lado. Não que me arrependa, porque eu senti que aproveitei na mesma muito este semestre e senti mesmo que foi um semestre fácil. Agora a época de exames é que me desiludiu um bocadinho em termos de notas, mas pronto, ao menos passei tudo na primeira fase, estou contente. Acabei por ter um teste, 3 exames e um trabalho. Ou seja, lá está, também não foi uma época de exames tão pesada em termos de facto exames, que era o que acontecia no primeiro ano. E pronto, agora estou muito entusiasmada para o meu terceiro ano. Lá está, vai ser mais específico para aquilo que eu gosto, vou ter cadeiras mais viradas para aquilo que eu gosto e, portanto, isso entusiasma. Também vou fazer Erasmus no primeiro semestre, portanto, também é algo que eu estou muito entusiasmada e vocês, mais uma vez, vão estar aqui e eu vou estar aqui para vos dizer como é que correu tudo, para vos dar dicas. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Como é que eu estou para a Fisiologia Vegetal? Muito parecida a microbiana, fazer muitos exames, muitos exercícios de anos anteriores e estudar muitas coisas por esquemas, por processos e realmente tentar entender, ok? Portanto, olhem, é isto. Um beijinho e vemos no próximo vídeo. Tchau! Qualquer dúvida, comentei aqui em baixo.